Uma série de palavras. Nós estamos falando sobre prosperidade à maneira de Deus. Nós estamos falando como que você prospera e como é a prosperidade à maneira de Deus. Não sei se você reparou, nós estamos hoje, acho que é a sexta palavra dessa série. E até agora, nós estamos falando sobre libertação. Sobre como se libertar de coisas, de espíritos malignos, de situações que muitas vezes impedem você de prosperar. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu acho que eu acredito que hoje é a última palavra para você mandar embora tudo aquilo que está muitas vezes impedindo você de prosperar. Prosperidade à maneira de Deus não quer dizer que não é só dinheiro. Prosperidade de Deus vai além de você ganhar dinheiro. E se você perceber, nós nem estamos falando sobre dinheiro aqui. A prosperidade de Deus é muito além. Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida, João 10:10, e tenhamos uma vida abundante. A vida abundante que o Senhor reservou para mim e para você vai muito além do dinheiro. Às vezes, por aí você ouve muita gente pregar sobre prosperidade, a primeira coisa que eles começam a falar é sobre dinheiro. Mas a prosperidade de Deus, ela vai muito além. A prosperidade de Deus, a prosperidade que Deus tem para você é uma prosperidade que tem alegria, que tem paz, é uma prosperidade que tem saúde, é uma prosperidade que você viva uma vida que vale a pena viver. Prosperidade de Deus não envolve só dinheiro. Às vezes você nem vai ganhar muito dinheiro. Então não pense que prosperidade, como muitos pregam por aí, é você ficar rico. Deus vai deixar você rico, milionário. Não, prosperidade de Deus é você ir além dessas coisas. Não é só dinheiro. Você ter paz. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem alegria. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem satisfação. Não tem uma vida que vale a pena viver. Então, a prosperidade de Deus, se você pegar lá no Velho Testamento, se você pegar lá em Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida, se você pegar ali e começar a estudar, a ver Deus, Ele criou um sistema para o povo dele. Esse sistema que Deus criou era para que todas as nações da terra olhassem para o povo de Israel, para o povo escolhido do Senhor, olhassem e desejassem viver como eles. E se você olhar ali, você vai ver que Deus não tinha preparado ninguém para ser muito rico. Quando Deus deu a terra prometida para o povo de Israel, não era para que tivessem muitas pessoas ricas, mas era para que não tivesse pessoas pobres e miseráveis também. Tanto que Deus estipulou algumas coisas ali naquele tempo. Por exemplo, todas as pessoas teriam a sua casa, teriam o seu pedaço de terra para poder plantar, para poder sobreviver. Cada um tinha o seu negócio. E muitas vezes, quando a pessoa não se dava bem com o negócio dela, ela não cuidava bem do negócio dela, ela vendia muitas vezes a terra dela e ia trabalhar para outras pessoas. Só que Deus estipulou que aquilo não seria para sempre. Ela poderia trabalhar, ser trabalhador de outra pessoa, mas ela não ficaria escravo daquela pessoa para sempre. 50 anos, depois de 50 anos, a terra era devolvida para ela. Por quê? Porque no plano de Deus não existem pessoas miseráveis e Deus não quer que ninguém seja escravo de ninguém. Então o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é que você possua, é que você tenha condições de você viver bem, de você desfrutar do melhor dessa terra, e que você não seja escravo de ninguém, nem muito menos escravo de mamão.
Deus não quer que você seja escravo do dinheiro. Deus não quer que você seja escravo do seu trabalho. Deus não quer que você seja escravo de outras pessoas. Então o plano de Deus para a sua vida começa com a sua mudança de mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade, tirar essa mentalidade muitas vezes de escravo, ou tirar essa mentalidade que nós já falamos aqui, de muitos espíritos que atuam no meio da riqueza, no meio do dinheiro. E você precisa passar a ter a mentalidade do céu, a mentalidade do reino de Deus. Então nós falamos aqui que Mamon é o demônio que opera no meio da riqueza. Demônio é o demônio que opera atrás do dinheiro. O dinheiro não é o demônio, mas existe um demônio que opera atrás do dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que vivem a vida tentando ganhar dinheiro, tentando e vivendo de uma maneira que ela se torna escravo do dinheiro. Eu conheço muitas pessoas assim, são escravas do dinheiro. Com isso elas atraem muitos males para a sua vida. Então olha só, o amor ao dinheiro, ela produz mal para a sua vida. Mas quando você coloca o dinheiro no devido lugar, quando você não coloca o dinheiro como Deus, no lugar de Deus na sua vida, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, coloca o dinheiro porque o dinheiro, você não foi feito para trabalhar para o dinheiro. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: você não foi feito para trabalhar para o dinheiro. Agora olha para ele e fala assim: ó, o dinheiro foi feito para trabalhar para você. Entendeu? Você não foi feito para trabalhar para o dinheiro. Deus não te criou para você ser escravo do dinheiro. Deus te criou para o dinheiro trabalhar ao seu favor. Então quando você é escravo do dinheiro, você trabalha para ele. Agora, quando você é senhor do dinheiro, o dinheiro trabalha para você. Agora olha para o seu irmão e pergunta: você está trabalhando muito? É forte. Eita Deus! Deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro foi feito para trabalhar com você. Quando o dinheiro está ditando a sua vida, você está sendo escravo de Mamon. Quando o dinheiro está impedindo você de fazer determinadas coisas, principalmente amar a Deus, tem alguma coisa errada na sua vida. Quando você está sendo escravo do dinheiro, não tem como você prosperar à maneira de Deus. Você está sendo escravo do dinheiro, não tem como você prosperar à maneira de Deus. Nós precisamos parar. Deus, Ele estipulou que você tem que ter descanso. E você que é cristão, você que é servo de Deus, você que entregou a sua vida para Jesus, não são suas mãos que vão fazer você prosperar. Por isso que nós falamos, nós estamos ensinando você a prosperidade, a maneira de Deus. Tem outra maneira de você prosperar. Tem a maneira de você prosperar a sua maneira. Como é que você quer prosperar? Tem a sua maneira. Você pode ser escravo do dinheiro, vai prosperar. Alguns nem sendo escravo vão conseguir prosperar, mas vai melhorar a sua condição. Mas aqueles que querem prosperar à maneira de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Amém. Do jeito de Deus, eu quero dizer para você, é melhor do que o seu jeito. Olha para suas mãos aí. Olha para suas mãos. Fala assim para suas mãos. Mãos
não são vocês que vão fazer eu prosperar. A minha prosperidade vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Deus que é dono de todas as coisas. Quem é o Senhor da sua vida? Amém, Senhor. Se Jesus é o Senhor da sua vida, a sua prosperidade deve vir dele. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer das palavras, mas hoje eu quero dar continuidade sobre aquilo que muitas vezes impede você de prosperar. Então eu já falei sobre algumas coisas que impedem você de prosperar. Se você ainda não assistiu, você pode entrar lá no nosso Facebook, entrar lá nas nossas redes sociais, no YouTube, e você pode assistir as palavras aí que passaram. Então eu já falei sobre o espírito de consumismo, eu já falei sobre o espírito de miséria, eu já falei sobre a preguiça, eu já falei sobre a ingratidão, eu já falei sobre a injustiça. E hoje eu quero falar sobre mais uma coisa que pode estar impedindo você de prosperar. Isso se chama a cobiça. Olha para o senhor falar, cobiça. A cobiça Pode estar impedindo você de prosperar. Abre lá sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 15. Eu confesso que hoje eu estava preparando a palavra e eu falei, bom, agora eu vou entrar na parte da prosperidade mesmo, né? E agora eu vou começar a ensinar a parte positiva de como você prospera a maneira de Deus. Eu falei, eu acho que não tem mais nenhuma, né, para mim falar para libertação, né? Irmãos, quando eu comecei a preparar o sermão, o Senhor falou, não, tem mais uma. Eu falei, qual, Senhor? A cobiça. Fala sobre a cobiça. Aí o Espírito Santo começou a mandar. Lucas 12,15 diz assim: em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Portanto, a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que ela possa conseguir. Na minha versão da Bíblia, ela diz... Aí sim, mesma versão da minha. Eu disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então, olha aqui, Jesus está dizendo, ele começou a ensinar as pessoas, e ele diz que é para você tomar cuidado, evitar na sua vida todo tipo de cobiça. Lá em Êxodo capítulo 20, Deus dá um decreto, Deus dá uma ordem, Deus fala contra a cobiça. Depois nós vamos ler. Mas o que significa cobiça? A cobiça é um desejo intenso e egoísta de possuir algo que pertence a outra pessoa. Cobiça é um desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, por bens materiais e por glórias. Então isso é a cobiça. Cobiça é um desejo intenso e egoísta. Por que egoísta? Porque você só pensa em você. A cobiça é algo que você quer ter a qualquer custo, disse a qualquer custo, aquilo que pertence a outros. A cobiça é você querer conquistar algo, dinheiro, poder, bens materiais, glórias, independentemente do que aconteça. Você faz coisas a qualquer custo,
Você não olha o custo daquilo, você quer ter, deseja ter, não importa se vai ferir alguém, não importa se vai machucar alguém, não importa se vai destruir a vida de alguém, você quer, você quer, você quer e você quer. Essa é a cobiça. Então, o Senhor está nos advertindo, olha, cuidado, evitar todo tipo de cobiça. Olha só, não existe só a cobiça por dinheiro. A cobiça, ela inclui várias áreas da sua vida. Talvez a sua cobiça não é pelo dinheiro, mas a sua cobiça é por outras coisas. O Senhor está falando, olha, qualquer tipo de cobiça, você tem que tomar cuidado. Porque isso é perigoso. Por que é perigoso? O que a cobiça produz nas nossas vidas? Eu separei pelo menos 6 coisas aqui que a cobiça pode produzir na sua vida. Você tem que tomar cuidado. Primeiro, Miqueias capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz. Primeira coisa que a cobiça ela produz na sua vida. Miqueias capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha também só um pouquinho para mim. Olha o que diz aí. 2, 1 e 2. Ai daqueles que maquinam a maldade e planejam o mal deitados na cama, quando raio o dia o executa, pois tem poder para isso. Pode passar o versículo 2. Eles cobiçam campos e tomam posse deles, cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então olha só, aqui o profeta Miqueias está lançando uma sentença sobre pessoas cobiçosas. Por quê? Porque a cobiça ela produz na sua vida inveja. A primeira coisa que a cobiça produz na sua vida é a inveja. A pessoa fica com inveja dos outros. A pessoa, ela vive debaixo, a pessoa que vive debaixo da influência da cobiça, ela tem inveja de outras pessoas. Por que ela tem inveja? Porque ela quer ter muitas vezes o que as outras pessoas têm. Ela quer aquilo que é de outras pessoas. E aí, olha só o que a palavra está dizendo. Volta para o versículo 1. Olha só, ele está dizendo, olha, ai daqueles que maquinam a maldade, que planejam o mal, ou seja, a cobiça faz a pessoa ter inveja dos outros, e ela mesmo, olha o que ele está falando, assim, planeja o mal deitado na cama. Ela está na cama, ela está nos momentos, ela está pensando, maquinando como que ela vai fazer para obter aquilo que é de outro. E aí ele fala, quando raia um dia, executa. Por quê? Porque elas têm planos para isso. A pessoa que está debaixo de cobiça, que está debaixo de inveja, ela fica pensando como que ela pode fazer para prejudicar outra pessoa, para tomar aquilo de outra pessoa, para ter aquilo da outra pessoa. E aí olha o versículo 2 que ele diz, olha só, versículo 2, eles cobiçam, olha só, aqui não era dinheiro, aqui ele está falando de pessoas que estavam cobiçando o quê? O terreno dos outros. Olha, eles cobiçam campos e tomam posse dele, vão lá e tomam. Eles cobiçam casas e vão lá e tomam. E assim fazem violência a um homem e a sua casa. Olha só, a uma pessoa e a sua herança. Então olha só, uma pessoa cobiçosa, ela tem inveja dos outros, ela tem inveja do que os outros têm, ela maquina o mal para obter aquilo que a pessoa tem. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque a cobiça ela gera a inveja. Outra coisa que a cobiça produz na nossa vida, descontentamento com aquilo que você tem. Uma pessoa cobiçosa, ela nunca está satisfeita, ela vive cobiçando e desejando o que é dos outros. Isso é o que? Descontentamento. Ela nunca está contente com aquilo que Deus já fez na vida dela. Ela não consegue olhar para aquilo que ela está recebendo de Deus
Por quê? Porque os olhos dela estão para aquilo que os outros têm. E a pessoa cobiçosa, ela se sente injustiçada. Não, porque o outro tem. E às vezes ela até olha e reclama para Deus e fala: Deus, por que o Senhor dá para ele e não dá para mim? Olha, aquela pessoa, ela nem faz o que eu faço e tem, e eu que faço muitas coisas na igreja, no teu reino, eu não tenho isso. Ele é descontente com o que tem, ele não consegue agradecer a Deus por aquilo que ele tem, porque ele só tem olhos para aquilo que é dos outros. E esse tipo de pessoa, o pensamento dela é que tudo que os outros têm é melhor do que os dela. Tudo que o outro tem é melhor do que o dele. Então ela vive descontente. E o descontentamento impede você de prosperar. Quando você é descontente com o que você tem, Deus não vai prosperar você, porque dos princípios de você prosperar é você se contentar com aquilo que você já tem. Porque a sua alegria não pode estar em coisas. A sua alegria não pode estar no dinheiro, não pode estar em bens, não pode estar em lugares, não pode estar em cargos, não pode estar em pessoas. A sua alegria tem que estar no Senhor. A sua alegria tem que estar em Deus. Amém. Jesus é o motivo da nossa alegria. Então, a cobiça, ela gera descontentamento na sua vida. A cobiça também, outra coisa que a cobiça produz nas nossas vidas, é orgulho. O cobiçoso, ele é egoísta. O comportamento dessas pessoas elas são egoístas, pois ela pensa somente em satisfazer os seus desejos. O egoísta, ele pensa somente nele. Ele quer satisfazer os desejos dele. Muitas vezes a satisfação desses desejos, ele vai criar problemas para a vida de outras pessoas. Para obter os seus objetivos, o egoísta, o cobiçoso, ele prejudica outras pessoas. Em toda destruição de relacionamentos, em toda destruição de coisas, de projetos, de muitas vezes no emprego, no trabalho, em casa, na família, pode ter nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Olha aí o que a Bíblia está dizendo. Olha por que o Senhor está falando isso? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem as terras, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma. Porque a cobiça, ela destrói relacionamentos. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ele: a cobiça destrói relacionamentos. Acabei de dar o exemplo aqui. O que Jesus está falando? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Por quê? Porque você vai destruir dois relacionamentos. Você destrói o seu e você destrói da outra pessoa. Você destrói a vida do seu esposo, você destrói a vida da sua esposa, você destrói a vida dos seus filhos, você destrói a vida dos filhos da outra pessoa, e você vai causando destruição. E muitas vezes essa destruição não tem como reverter. Então o Senhor está falando: não cobice nada de ninguém, porque toda cobiça, ela destrói relacionamentos. Provérbios capítulo 15, versículo 27, olha o que diz lá: que se entrega à cobiça perturba a própria casa, mas quem rejeita o suborno viverá. Olha só, aquela pessoa cobiçosa, ela não
abre muitas vezes, mas ela está destruindo a casa dela, destruindo o lar dela, porque a cobiça gera insatisfação. A pessoa cobiçosa, ela é insatisfeita com a casa dela, ela é insatisfeita com o trabalho dela, ela é insatisfeita com o esposo, com a esposa dela, ela é insatisfeita com os filhos, com a família, e aí ela vai destruindo relacionamentos. Outra coisa, isso é importante que você entenda isso. A cobiça, ela leva a pessoa à ruína. Uma pessoa que está debaixo de influência de cobiça, ela é levada à ruína. Provérbios capítulo 1, versículo 19. Olha só o que a palavra de Deus diz. Provérbios 1, 19. Capítulo 1, versículo 19. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Irmãos, isso aqui é terrível. Olha só, Provérbios, a palavra de Deus está dizendo que a cobiça mata. A cobiça mata aquela pessoa que é influenciada, que entregou a sua vida e vive uma vida de cobiça. Olha que coisa terrível. São assim os caminhos. Quando fala veredas, são os caminhos, as decisões, as atitudes, as escolhas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. A cobiça destrói. Provérbios capítulo 11 agora, versículo 6. Olha o que diz lá. Onze, 6. A justiça dos corretos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados em sua própria cobiça. Aquela pessoa que é justa, Deus os livra, a justiça de Deus os livra. Mas aqueles, olha só, que a Bíblia está chamando de traiçoeiras, aquelas pessoas que vivem debaixo da cobiça. Olha só, são apanhados. O pecado é cobrado, o pecado da cobiça. Tiago capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz lá também. Tiago capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada conseguis, nada tendes, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis. Irmãos, a cobiça, ela abre portas. Guarde bem isso no seu coração. A cobiça, ela abre portas para vários outros tipos de pecado na sua vida. Ela é uma porta para que o diabo possa operar vários outros tipos de pecados. Por exemplo, a cobiça, ela abre portas para o roubo. Muitas vezes a pessoa cobiça algo, não consegue obter, o que ela faz? Ela pratica roubo. O que é o roubo? A pessoa cobiçando aquilo que é dos outros. Ela abre porta para o adultério. Quando uma pessoa cobiça o cônjuge de outro ou outra pessoa, a cobiça ela abre portas para o adultério. A
A cobiça, ela abre portas para o homicídio. Quantas pessoas matam, quantas pessoas morrem por causa de cobiça, cobiçar aquilo que é dos outros. A cobiça, ela abre portas para a maledicência, para você ficar reclamando de tudo, de todos. A cobiça, ela abre portas para a mentira. Então, a cobiça leva a pessoa à ruína. Ela destrói a vida da pessoa. Por quê? Porque através dela, muitos outros pecados são abertos através da cobiça. E por último, a cobiça impede você de prosperar. Provérbios capítulo 21, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz lá. Um silêncio. Tem alguém aí? Amém. Provérbios capítulo 21, versículo 26. O homem que anda. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá sem. Aqui é a diferença entre aquele que vive na cobiça e entre aquele que é justo. Isso aqui é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Olha aqui, a Bíblia está falando, está chamando de ímpio aquele que vive na cobiça. Aqui é o André Valadão, né? Não é crente não. Quem vive na cobiça não é crente não. Que a Bíblia está falando que é ímpio ainda. Nem se converteu. Está disfarçado de crente, mas não é crente. Mas aquele que é justo, ele dá, ele é generoso. Ele não está pensando só nele. Ele não quer só para ele, ele não quer obter, não. Ele quer ver outras pessoas felizes. Ele quer ver outras pessoas bem. Mas o cobiçoso não, ele só pensa nele. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Misericórdia. Olha só, tem pessoas que amam o dinheiro. A Bíblia fala que amar o dinheiro é uma cobiça. Aqui a Bíblia está falando, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, ela está falando, quando a pessoa ama o dinheiro, é uma cobiça. O dinheiro não é ruim. Fala para o seu irmão, o dinheiro não é ruim. Olha aqui, eu não estou falando para você que ter dinheiro é ruim. Tira isso da sua cabeça. Ter dinheiro é muito bom. Olha para a pessoa do seu lado e fala, ter dinheiro é muito bom. O que não pode, olha para mim, o que não pode é você amar o dinheiro. Olha para mim, o que não pode é você amar o dinheiro. Quem que nós amamos? Quem que nós amamos? Fala mais alto, quem que nós amamos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua, com toda a tua. Seu amor tem que ser a Deus, não ao dinheiro. Por isso que a Bíblia está falando que o justo não retém. O justo ele dá. Ele não ama. Não é isso que eu quero falar hoje, porque isso aí deixa para frente. Mas olha só, que está falando que por causa da cobiça, muitas pessoas se desviaram da fé. E aí, quando você deixa de... O que ele está querendo dizer com isso? Quando você deixa de ter fé, você deixa de acreditar em Deus.
Falta de fé é falta de confiar em Deus. E quando você não está confiando em Deus, não tem como Deus prosperar, meu irmão. Por quê? Porque você parou de acreditar em Deus e na sua cobiça você passou a acreditar no dinheiro, a amar mais o dinheiro do que a Deus. A sua fé agora não está mais em Deus. A sua fé agora está o quê? Nas suas mãos. Mudou o foco da sua fé. Você confia mais no seu trabalho do que em Deus. Você confia mais em você do que em Deus. Quando você está amando dinheiro, você não confia em Deus. Eu estava ouvindo ontem uma pessoa falando para mim de familiares meus. Eles abandonaram a fé. Eles deixaram de ir na igreja para conquistar. Eles começaram a trabalhar. Os dois trabalham. Cada um tem seu emprego, ganham muito bem. Só que eles quando eles começaram a vir na igreja, eles não estavam tão bem. Eles começaram a conquistar, Deus começou a abençoar. E eles começaram a receber. Compraram um apartamento, de carro. A cobiça subiu no coração. O que aconteceu? Pararam de servir a Deus. Começaram a trabalhar. Hoje eles trabalham 24 horas. 24 horas, de segunda a domingo. Eles trabalham no serviço fixo, depois saem e vão trabalhar, fazer outras coisas. Pegar o carro, fazer outro, fazer isso. Aí ficam mudando. Quando acaba um tempo de um, eles entram em outro. Acaba um tempo de um, entram em outro. Estão ganhando dinheiro? Estão ganhando dinheiro. Mas muita palavra diz, por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se torturaram com muitas dores. A saúde dos dois está indo embora. O relato que eu tenho é que um já está andando assim, ó. Por quê? Viraram escravos, não tem descanso. Só pensam no. Quantas pessoas você já mudou assim? Quantas pessoas que não têm tempo para Deus, que tem que trabalhar? Quantas pessoas que não têm tempo para seus filhos, seu cônjuge, que só pensam em trabalhar? E com isso, as pessoas têm uma falsa ilusão que estão prosperando, mas não estão. Por quê? Porque olha só, essas pessoas se torturam e geram o quê? Dores. Muitas dores. Lembra que eu falei? Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é alegria, prosperidade é paz. Prosperidade é você desfrutar. Prosperidade é você ser feliz. É você ter satisfação, é você viver uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Então, quando a pessoa vive debaixo de cobiça, não tem como Deus prosperar ela, porque primeiro que ela não crê mais que é Deus quem abençoa. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós estamos criticando os outros, mas olha para você. Olha para você, porque é um caminho para você cair na cobiça do dinheiro. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É só Deus começar a te prosperar. Já é um grande teste para a sua vida. É só você começar a prosperar um pouquinho, já é um grande teste para você. E aí, você está trazendo coisas ruins para a sua vida, muitos males. Olha só, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos. Eu falei na primeira palavra, pessoas morrem, pessoas matam, pessoas se destroem por causa do quê? Dinheiro. Pessoas trazem males terríveis por amar ao dinheiro, não colocar o dinheiro no seu devido lugar.
Dinheiro tem que ter um lugar na sua vida. Qual que é o lugar do dinheiro na sua vida? Olha para o seu irmão e fala: trabalhar para você. Fala para o seu irmão de novo: você tem que ficar guardado, ficar registrado. Seu dinheiro tem que trabalhar para você. Não você trabalhar para o seu dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Então, olha o que diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 19. Por que uma pessoa que está debaixo da influência da cobiça, ela não prospera? Marcos 4, 19. Olha o que diz aí. Mas as preocupações do mundo, olha só o que diz aí: a sedução da riqueza e o desejo, aqui está falando desejo, outra versão diz cobiça por outras coisas, o que elas fazem? Sufocam a palavra e ela fica. Quando a pessoa ela está debaixo de cobiça, olha só, as preocupações dela são com as coisas do mundo. Ela é seduzida pela própria cobiça dela. E aí, o que acontece? Ela não dá ouvidos à palavra. Ela não dá ouvidos à palavra. Quantas vezes, por essas pessoas que eu estava falando com os irmãos, quantas vezes eu cheguei, minha esposa chegou, minha mãe chegou e falou assim: olha, toma cuidado. E a igreja, como é que fica? Aí essa pessoa fala assim: não, estou trabalhando, eu preciso trabalhar. Aí, muitas vezes, a resposta, que é uma resposta pronta de muito cobiçoso, fala assim: Deus me entende, e Deus me abençoa. Agora eu pergunto para você: como é que Deus te abençoa tanto ao ponto de você parar de vir servir a Deus? Como é que Deus pode prosperar uma pessoa ao ponto da pessoa não querer mais ter relacionamento com Deus e com a igreja? Alguma coisa errada. Então olha só, aqui a palavra de Deus está falando que o cobiçoso na vida dele, a palavra de Deus é infrutífera, não entra. O que é ter a palavra infrutífera? A palavra não penetra, a palavra de Deus não transforma, ela não liga mais para a palavra de Deus, ela não liga mais para os princípios do céu. O relacionamento com Deus morreu, não produz mais nada na vida dela. E isso, Deus resiste a esse tipo de pessoa. Deus resiste a pessoas que não dão ouvidos à palavra dele. Isso bloqueio entre essa pessoa e o céu. Por quê? Porque como Deus vai prosperar uma pessoa cobiçosa mais ainda? O cobiçoso, ele olha e ele fala assim: tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Você está vendo? Eu tenho todas essas coisas aqui, mas batalhei pra caramba para ter. Só Deus sabe o quanto que eu batalhei para ter. A prosperidade, a maneira de Deus é diferente. A pessoa olha e fala assim: até aqui o Senhor me ajudou. Eu só tenho isso porque foi Deus que me deu. Está vendo todas essas coisas aqui? Foi Deus que me deu. Eu não teria a capacidade de ter se não fosse o Senhor na minha vida. Entende a diferença? Agora, como se livrar do espírito de cobiça? Salmo 119, versículo 33 até o 37. Como que eu faço então, pastor, para me livrar dessa coisa terrível que é a cobiça? Salmo 119, versículo 33. Olha o que diz aí: Senhor, ensina-me o caminho dos seus decretos.
Bíblia fala decretos, ela está falando de princípios. E eu os seguirei até o fim. Pode passar. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Pode passar. Faze com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Pode passar. Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Pode passar. Desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Olha só, o salmista, ele está fazendo uma oração. O salmista, ele está pedindo algumas coisas para Deus. Volta lá no versículo 33, vamos pegar as chaves aí. Olha só, primeiro, Senhor, ensina-me. Olha só, ele está pedindo para Deus revelar, para Deus mostrar, para Deus produzir nele, para que ele possa aprender, entender o caminho e os princípios do reino de Deus. E ele está falando: Senhor, ensina-me, porque eu quero seguir. Olha só, ele está pedindo uma coisa para Deus e ele está se dispondo a fazer algo, a seguir aquilo que Deus direcionar para a vida dele. Está dizendo: Senhor, ensina-me os seus princípios, porque eu vou segui-los até o fim da minha vida. Primeira coisa que você deve fazer para se livrar da cobiça: aprender sobre os princípios de Deus, para que você tenha uma vida próspera e abençoada. Não só aprender, mas quando você aprender, coloque em prática sobre a sua vida. Colocar os princípios do reino em prática da sua vida. A primeira coisa que eu quero falar para você, que é um princípio do reino e que você deve colocar em prática na sua vida, que é o maior mandamento de Deus para a sua vida: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro princípio que você deve ter na sua vida, se você quiser vencer a cobiça. Deus tem que ser o primeiro. E depois, qual que é o segundo mandamento? Amar ao seu próximo como a si mesmo. Quer vencer a cobiça? Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ame as pessoas. Não queira se aproveitar delas. Então olha só, continua aí, passa aí. Dá-me entendimento. Busque entendimento. Por quê? Porque quando você entende os princípios da palavra de Deus, isso vai gerar transformação na sua vida. E aí ele fala: para que eu guarde a tua lei e a obedeça. Olha só, outra coisa, outra disposição que ele está dizendo: Senhor, eu quero entender os teus princípios, porque eu quero guardá-los no meu coração e eu quero obedecer. Não adianta você entender os princípios e não obedecer. Só vai fazer efeito em sua vida a palavra de Deus quando você obedecê-la. Só traz fruto, só traz resultado a palavra de Deus na sua vida quando você obedece. Não adianta conhecer, não adianta você ler a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse 3 vezes no ano. Não adianta você fazer um curso de maturidade, um curso de crescimento espiritual aqui da igreja. Não adianta você fazer teologia, não adianta você fazer nada se você não obedecer. Não adianta você ter entendimento e não ter obediência. Você sabe qual é a coisa que mais agrada a Deus? Sabe qual é a coisa que mais agrada a Deus? Não é você cantar todo dia, adorar a Deus. Não é. Não é você orar todo dia. Não é. Agrada a Deus? Adorar a Deus? Agrada. Você vir aqui, louvar, cantar. Agrada a Deus. Sim, agrada. Mas não é a que mais agrada. Não é você orar 1 hora todo dia. Agrada a Deus você orar? Agrada, é importante. Agrada a Deus quando você ora, quando você busca a Deus todo dia. Deus se agrada, mas não é a coisa que mais agrada a Deus.
Agrada a Deus eu parar de fazer algumas coisas. Agrada a Deus sim, você parar de fazer algumas coisas. Mas não é a coisa que mais agrada a Deus. Sabe qual é a coisa que mais agrada a Deus na sua vida? Obediência. Deus se agrada plenamente da sua obediência. A sua obediência é que vai tornar você agradável e aceitável diante de Deus. Agora, você pode fazer qualquer outra coisa, mas se você não obedece aos princípios, aos mandamentos do Senhor, não tem como se agradar a Deus. Então você tem que obedecer de todo o coração. Pode passar. Olha só, faz com que eu ande pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela tenho. Olha só, ele está falando, Senhor, me ajuda a andar dentro dos seus princípios. Por quê? Porque, irmãos, quando você anda dentro dos princípios do reino, da palavra de Deus, você não vai sentir angústia, você não vai sentir tristeza, você não vai sentir amargura, você vai sentir prazer. Só que o inimigo faz você entender o contrário. O inimigo faz você entender que as coisas de Deus são ruins e as coisas do mundo são boas. Mas é o contrário. Você vai encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer quando você colocar os princípios de andar com Deus e obedecer a Deus em prática na sua vida. Aí o que acontece? Vai te dar prazer, por quê? Porque as coisas vão cooperar para o seu bem, as coisas vão andar na sua vida, a prosperidade de Deus vem. As janelas do céu são abertas sobre você, as oportunidades vão aparecer, as coisas, as bênçãos de Deus vão te perseguir, as coisas vão acontecer na sua vida. Obedecer é a primeira coisa que agrada a Deus é obedecer. Passa aí, versículo 36. Inclina o meu coração para os teus testemunhos. Quais são os testemunhos do Senhor? Deus tem muitos testemunhos, muitas coisas boas falando, oferecendo. Quer ver alguns testemunhos, Senhor? Deuteronômio capítulo 28. Olha lá o tanto de bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida. Tudo aquilo que você cobiça, se você colocar Deus em primeiro lugar, obedecer a Ele, tudo aquilo que você cobiça, a Bíblia está falando que essas coisas, você não vai precisar ficar correndo atrás, essas coisas vão te perseguir, vão vir atrás de você. Então isso é importante. Inclina o teu coração para a palavra de Deus, para os testemunhos que Deus tem, para aquilo que Deus fala a teu respeito. Deixa de ser cobiçoso, começa a receber aquilo que Deus tem para você, e aí você vai ver o prazer de servir a Deus na sua vida. Outra coisa, Eclesiastes capítulo 6, versículo 9. Como se livrar da cobiça? Não dando lugar para a cobiça. Olha só, você não precisa fazer muita coisa para você vencer a cobiça. É só você não dar lugar para ela. Capítulo 6, versículo 9. Eclesiastes 6, 9. Olha aí, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que ir atrás dos desejos. Isso também é ilusão, é perseguir o vento. Ele está falando da cobiça. Olha que interessante o que Salomão escreve aqui em Eclesiastes. Ele está falando assim, ó, é melhor você se contentar com o que os seus olhos veem do que ir atrás dos desejos. Onde que estão os desejos, irmãos? Aonde que se encontra, que se concentra os nossos desejos? Em que parte da alma? Lembra? Sua alma ela é composta de 3 fatores. A sua alma é pensamentos, a sua alma é emoções e a sua alma é a vontade. Então, os seus desejos, eles se encontram na sua alma. Mas em que lugar da sua alma? Os pensamentos. Seus desejos, eles estão no seu pensamento. Começa no pensamento. Então olha só. Meu Deus. A pessoa está lá, trabalhando lá, aí olha o colega de trabalho, olha o colega de trabalho bonito, tal, gentil, né? Tá ali, conversa, alegre, feliz todo dia. Aí a cobiça vem nos pensamentos. Nossa,
mulher bonita, bem arrumada. Nossa, como ele é carinhoso. Nossa, como ele é atencioso. Nossa, como ele para me ouvir. Nossa, a Bíblia está falando. Aí a cobiça começa. Como que você vence a cobiça? Está falando aqui, ó. Se contente com os seus olhos bem. Então, se contente com o seu marido, irmão. Eita glória! Quem é que você vê todo dia deitado na sua cama com você? Seu marido, sua mulher. Se contenta com ele. Se contenta com ela. Pare de ficar alimentando pensamentos de cobiça. Se contente. Aí você vai e sai e fica olhando a casa dos outros, fica olhando o carro dos outros. Ó, para de ficar nos pensamentos. Vai pro seu carro, seu carro. Glória a Deus pelo meu carro. Glória a Deus pela minha casa. Glória a Deus pela minha mulher. Glória a Deus pelo meu marido. Se contente com aquilo que Deus te deu e que os seus olhos estão vendo que é seu. Se contente com isso, porque é no contentamento que Deus vai te prosperar. Quando você está contente, se contente com aquilo que Deus te deu, aí você vai prosperar. Você vai crescer. Então olha só, melhor é contentar-se com os seus olhos verdes do que ir atrás de desejos. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Isso, o que ele está falando? Olha, os desejos é ilusão. Tem muitos desejos na sua cabeça que é perseguir vento. Não adianta você ficar pensando, não adianta você ficar maquinando, não adianta você ficar desejando. Tomara que essa mulher morra logo, tomara que esse homem morra logo, eu posso casar de novo. Misericórdia, Jesus. Para de ficar com esses pensamentos, porque isso é ilusão. Eu falo isso, irmãos, brincando, mas às vezes pode ser sério. Tem muitas coisas que são sérias. Deus conhece o coração, Deus sabe, porque eu falei isso aqui, não foi pensado não, isso aqui foi lançado, eu creio que muitas vezes Deus usa para falar com pessoas. Então, pare com esses pensamentos que isso é ilusão. Pense que o marido do outro vai ser melhor para você do que o seu. Se contente com o que Deus te deu. Amém? Nem sei porque eu estou falando isso, mas Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. Olha o que diz aí. Mas a prostituição, todo tipo de impureza ou cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Olha só, não convém nem você ficar falando sobre cobiça. No meio da igreja, no meio do povo de Deus, no nosso relacionamento, não pode haver cobiça. Olha só, aqui ele está, comparando a cobiça a pecados terríveis. Olha só, nem seja mencionado no meio de vocês coisa de cobiça, porque isso não convém. Cobiça não convém a filho de Deus. Olha para a pessoa do seu lado que está aí, diga isso, olha. Você é filho de Deus, cobiça não convém a filho de Deus. Então não dê lugar à cobiça. Todo tipo de cobiça manda embora da sua vida. Renuncie, não aceite nenhum tipo de cobiça nos seus pensamentos, porque é nos pensamentos que começa a cobiça. Ela está armazenada aí dentro da sua mente. Tem coisas que você cobiça que estão aí arraigadas na sua mente, porque você deu lugar para ela. Então manda embora, rejeite. Outra coisa, seja rico para com Deus. Como é que eu me livro da cobiça? Sendo rico para com Deus. Olha o que diz lá em Lucas 12, capítulo 13 até o 21. Rapidinho, por favor. Eu sei que nós estamos treinando o Juan, né? Agora, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 13 até o 21. Alguém dentre a multidão me disse: Mestre, diz a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós
e disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então ele propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isso, derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, essa noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim, aquele que ajunta tesouros para si, assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Olha só, aqui Jesus veio um rapaz, eu acredito que ali tinha dois rapazes na frente de Jesus. E aí um olhou para Jesus e falou assim: ó Senhor, ele recebeu uma herança e agora ele não quer repartir comigo. É meu irmão, fala para ele repartir comigo. Aí Jesus olhou para ele e falou: quem me constitui o juiz entre vocês dois? Vai procurar quem resolva a causa de vocês. Aí Jesus olha para todos e ele diz: olha, não cobiçais o que é dos outros. Por que Jesus disse isso? Depois da conversa que ele teve com os dois, porque com certeza um estava cobiçando a coisa do outro também. Por isso que Jesus disse: olha, não cobiçais o que é dos outros. E aí Jesus ele conta essa parábola de um homem rico, um homem que tinha uma fazenda, e esse homem, ele tinha, a fazenda dele deu muitos frutos, ele teve uma grande colheita, não cabia na fazenda dele. Ao invés dele pegar aquilo e ser generoso e abençoar a vida de outros, ele pensou: bom, eu tenho tudo isso, preciso dar um jeito nisso, o que eu vou fazer? Pensar em mim. Falou: vou derrubar todos esses celeiros aqui e vou fazer maiores para caber tudo para mim aqui. Quando ele terminou de fazer os celeiros, colocou tudo aquilo que ele tinha, ele olhou e falou: nossa, agora maravilha, vou comer, beber, dormir um bom tempo. E aí Jesus disse que apareceu, eu acredito que seja um anjo que leva as pessoas para o além. E aí o que ele falou? Falou: sou cobiçoso, sou orgulhoso. Você agora, hoje é o seu último dia, é o último dia da sua vida agora. E agora, o que você vai fazer? O que vai ser de todas essas coisas aí? Porque você não vai poder mais desfrutar dessas coisas. Essas coisas vão ficar para outros. E agora, na eternidade, como é que você fica? E aí Jesus diz: olha, assim, é aquele cobiçoso, orgulhoso, que só pensa nele, não pensa nos outros. Ali Jesus estava dando um recado para os dois: um que estava cobiçando a riqueza do outro e o outro que não queria repartir. E aí Jesus fala: olha, é melhor você ser rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus é ter relacionamento com Ele, é incluir o reino de Deus na sua vida, em todas as coisas que você faz, em todas as coisas que você tem. Não adianta você ser cobiçoso e acumular coisas aqui nessa terra, que não vai sair dessa terra, você não vai levar nada para a eternidade. Tudo que você conquistou aqui vai ficar aqui, porque nada que você conquista nessa terra é teu. Tudo que você conquista nessa terra é de Deus e permanece aqui. Até o seu corpo físico não sai dessa terra, porque tem um decreto de Deus: do pó você veio, do pó você vai voltar. Então até o seu corpo não sai dessa terra. Você não leva nada desse mundo. Para que ficar cobiçando coisas dos outros? Para que ficar se enchendo, querendo não pensar em Deus e não pensar no seu próximo? Então olha só, seja rico para com Deus.
rico para Deus. Outra coisa, Tiago capítulo 4, versículo 2. Como vencer a cobiça? Isso aqui é importantíssimo para você. Estou encerrando já, irmãos. Tiago 4, 2, olha o que diz aí. Cobiçais, nada conseguis. Matais e invejais, e não podeis. Brincais em fazer guerra, nada tendes. Por quê? Por quê? A resposta. Então eu pergunto para você, eu digo para você nessa noite, para que ficar cobiçando as coisas dos outros? Qual que é a receita? Qual que é a receita para você vencer a cobiça? O diabo está dando a receita para você vencer a cobiça. Pedir. Pedir para quem? Deus. Peça para o seu Pai. Jesus ele também dá a receita. Ele diz: pedir, dar-se, buscar em Deus e vocês vão achar. Para que ficar cobiçando? Para que ficar desejando o que é dos outros? Pede para Deus. Tem um relacionamento com Ele. Tudo que você deseja, coloque aos pés do Senhor. Diga: Senhor, eu quero. Senhor, me dá da tua vontade, Senhor. Coloque os seus desejos aos pés do Senhor. Pastor, mas eu vou entrar de novo nisso aqui. Mas eu quero aquele homem. Ele já tem dom. Coloque aos pés do Senhor. Sabe por quê? Deus não vai te dar ele, mas Deus vai tirar isso da sua cabeça. Amém. Deus vai te libertar. Deus vai te mostrar a realidade que a tua cobiça está te matando. Deus vai trazer luz sobre a sua vida. Não importa o que seja, peça, coloque aos pés do Senhor, porque Ele vai resolver todas as coisas da sua vida. Isso é prosperar a maneira de Deus, é colocar todos os seus desejos diante do Senhor e deixar que Ele escolha aquilo que é bom e aquilo que não é para você. Não é você que escolhe, é Deus quem determina, é Deus quem faz, é Deus quem prospera, é Deus quem ilumina o seu caminho, é Deus quem proporciona as coisas para você. Então pede. Você deseja uma casa? Pede. Você deseja um carro? Pede. Coloca diante do Senhor e espera a resposta, porque Ele vai te responder. Aleluia. Não vou nada de ninguém. O último, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Fica de pé. Já vamos encerrar. Palavra, pelo menos. Fica de pé. Gálatas capítulo 6, capítulo 5, versículo 16. Como que eu vejo cobiça? Como que você vê esses pensamentos? Muitas vezes você quer o que é dos outros. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito, e não satisfareis. Aqui está o desejo. Na minha Bíblia está escrito: cobiça da carne. Quando você anda no Espírito, você nunca vai ficar cobiçando nada de ninguém. Porque a cobiça, ela destrói o seu espírito, fica alimentando a sua carne. Se você anda no Espírito, se você se enche do Espírito de Deus, se você tem um relacionamento com Deus, se você costuma buscar ouvir a voz do Espírito Santo no seu interior, você nunca vai deixar a cobiça, dominar os seus pensamentos, nem dominar a sua vida. Amém. Então sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Deus quer prosperar você. Deus quer fazer coisas poderosas na sua vida. Feche seus olhos. É hora de você passar um pente fino aí nos seus pensamentos. Colocar diante de Deus sua vida. Deus hoje quer libertar você de todo espírito de cobiça. Porque muitas vezes essa cobiça está parando a sua prosperidade, está parando a sua vida espiritual.
Essa cobiça, muitas vezes, está deixando você louco, está levando você à loucura, a pensar e a querer fazer coisas terríveis, coisas que muitas vezes não agradam a Deus, coisas que muitas vezes vão trazer sofrimento, vão trazer angústia, vão trazer destruição. Porque a cobiça, ela já está produzindo algumas coisas na sua vida. Tristeza, por exemplo. Você não está conseguindo ser alegre porque a cobiça não deixa você ser feliz. E você está sempre insatisfeito. Então ore agora. Ore agora. Coloque diante de Deus agora. Se você sentir pedir perdão, peça. Se você sentir pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, peça. Renuncie agora toda a cobiça na sua vida. Renuncie a esses pensamentos malignos, esses pensamentos que estão travando a sua vida. Renuncie agora. Você pode também agradecer por tudo aquilo que você já tem. Ir contra a cobiça, agradecendo por aquilo que Deus já te deu, por aquilo que Deus já te proporcionou. Isso é um sinal de que você está renunciando todo espírito de cobiça na sua vida. Fale com Deus agora, você e Deus. Eu não quero que você cante, eu quero que você ore agora, que você fale com Deus. É importante você renunciar. Se você identifica a cobiça na sua vida,